Bem-vindo a mais um vídeo. Estamos estudando o livro do profeta Daniel, melhor dizendo, o mundo em que vivemos à luz do livro do profeta Daniel. Temos usado esse livro bíblico maravilhoso, extraordinário, tanto histórico, quanto teológico, quanto doutrinário, quanto apocalíptico. Eu tenho me extasiado diante das revelações que Deus tem nos dado por meio dessa maravilhosa literatura. Pedimos então agora a bênção do Senhor. Obrigado, Deus, por abrir os nossos olhos, por podermos enxergar coisas que naturalmente um estudante não enxerga. E isso porque somos teus filhos, isso porque te buscamos, isso porque humildemente nos colocamos sob a tua revelação. Que a tua bênção seja sobre mais esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Hoje, o tema que nós enxergamos nesse capítulo 12 do livro do profeta Daniel é as recompensas eternas. Eu quero basear em 2 versículos do livro do profeta Daniel e em alguns outros esse tema que hoje nós pretendemos desenvolver. Por exemplo, meritocracia. O que é meritocracia? É o governo, é o avanço, é o crescimento, é o reconhecimento através do mérito. Isso não é uma invenção humana. Meritocracia é um princípio divino e está em pleno acordo com o caráter de Deus. Eu convido você a ler comigo Daniel capítulo 12, esse é o capítulo que nós estamos estudando, versículo 3, que diz assim: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas e eternamente. Então, as recompensas de Daniel, elas são muito bem consideradas aqui. O profeta Daniel, ele no capítulo 12, verso 13, ele ouve a seguinte expressão: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao final dos dias te levantarás para receber a tua herança, ou a tua recompensa, o teu galardão. Então, a gente percebe que esse tema das recompensas eternas é presente no capítulo 12 do profeta Daniel. E a gente sabe que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. Deus jamais se esquecerá de cada serviço que nós prestamos a Ele em amor. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não vai passar despercebido. O nosso trabalho, o meu trabalho, o seu trabalho para Jesus tem recompensa. O caráter de Deus é assim. Os evangelhos, eles dão testemunho disso. Tá? Em Lucas capítulo 18, no versículo 28 a 30, veja só como os evangelhos também participam dessa linda revelação das recompensas eternas. E disse Pedro: eis que nós deixamos a nossa casa e te seguimos. Versículo 29, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. As recompensas eternas são, sim, um assunto importante, ocupa um lugar importante na revelação de Deus, que no capítulo 12 do profeta Daniel, elas aparecem assim, de uma maneira sobeja e muito incisiva, muito clara. É importante nós aprendermos sobre isso. A Bíblia diz que existem 5 coroas, 5 coroas, e cada coroa tem seu nome, e eu queria apresentar para vocês essas coroas. A Bíblia é tremenda em matéria de recompensa, em matéria de reconhecimento. Deus é especialista nisso. Quando nós fazemos algo que lhe agrada,
que ele percebe que custou o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso zelo, a nossa determinação, custou o nosso trabalho, o nosso suor. Foi ele que disse, né, para Adão: ganharás o teu pão com o suor do teu rosto, né? Digno trabalhador do seu salário. Deus, ele tem prazer em recompensar. Nós vemos, por exemplo, como a alegria exuberante no rosto de um atleta quando ele atinge o primeiro lugar no pódio, e como ele está feliz ao poder colocar no peito a medalha de ouro, quando ele pode levantar um troféu, quando ele pode receber um reconhecimento público. Isso faz parte da natureza humana e com certeza é criação de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. A primeira coroa é a coroa incorruptível, e a Bíblia diz que ela é concedida aos que lutam pelo que possui valor espiritual. Aqueles que lutam por aquilo que realmente vale a eternidade. Esses que batalham, que lutam, que insistem, que oram, que representam pessoas diante de Deus em oração, que evangelizam, que usam os bens terrenos para amealhar bênçãos celestiais. Esses vão receber uma coroa incorruptível. Segunda coroa aparece lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Já agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, essa coroa, ela é concedida aos que amam a vinda de Jesus como justo juiz que há de julgar o mundo. Então, essa é a coroa da justiça para todos aqueles que praticaram a justiça, viveram a justiça e esperaram o justo juiz voltar para colocar as coisas em ordem. No último vídeo nós falamos sobre o milênio. Jesus voltará para colocar esse mundo em ordem, a ordem exata tal qual Jesus Cristo a concebeu originalmente na criação. Hoje se fala muito em nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial é segundo a carne, é segundo o homem, é segundo os caprichos humanos. Mas haverá uma ordem mundial que Cristo estabelecerá no milênio. Então, essa é a grande esperança cristã. Eu convido você para você crer nisso e realmente confiar que essa é a nossa grande esperança. Aleluia. Próxima coroa, terceira coroa, 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Aqui Pedro está fazendo uma colocação sobre o ministério pastoral, atributos do ministério pastoral, tanto positivos quanto negativos. E ele diz que quando o Supremo Pastor, o pastor de todos os pastores, que é Jesus Cristo, se manifestar, ele vai conceder uma imarcessível coroa de glória. Então, atenção, pastor, presbítero, diácono, líder de grupo familiar, você que ministra, você que é servo de Deus, serva do Senhor, você que faz tudo com zelo, com amor, com carinho, com atenção, dá o seu melhor. Existe uma coroa de glória te esperando. Lute por ela, se empenhe por ela. A quarta coroa aparece em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Veja só: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Essa é a coroa que vai ser concedida aos que perseveraram em seguir ao Senhor, mesmo em meio à grande tribulação, mesmo em meio a muita luta, muita dificuldade. Não pense você pensa assim: puxa vida, meu ministério foi tanta luta, tanta dificuldade, tanta represália, tanta
tanta coisa contrária, tanto vento contrário, né? Quanta perseguição, você vai receber uma coroa especial, a coroa da vida. E essa coroa da vida aparece também em Tiago 1,12. Está escrito assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Veja como está dentro do mesmo contexto. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amo o Senhor a ponto de suportar a provação pelo nome dele. Amo Jesus ao ponto de suportar toda pressão no sentido contrário. Pessoas assim receberão a coroa da vida. E a quinta e última coroa aparece lá em 1 Tessalonicenses 2,19, que diz assim: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? Paulo está se dirigindo aos Tessalonicenses dizendo: vocês são a nossa coroa. E isso também aparece em Filemão capítulo 4, Filemão não, Filipenses capítulo 4, verso 1, portanto, meus amados irmãos, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Quem é essa coroa de alegria? Essa coroa de alegria é uma coroa que é um reconhecimento aqui e agora por parte daqueles que a gente serve, que a gente ministra. É a alegria que a igreja representa para os seus pastores. É a alegria que os discipulandos recebem do seu discipulador. É uma troca, né? O pastor tem alegria em pastorear, a igreja tem alegria em ser pastoreada, e essa alegria que a igreja sente em ser pastoreada é uma coroa na cabeça do seu pastor, dos seus pastores, é uma coroa de alegria. Um dia no céu receberemos essa linda coroa que já hoje está à nossa disposição. É essa alegria maravilhosa que a gente sente no coração. E o que representam essas coroas? O que elas representam? São recompensas, mas o número 5 aqui não é por acaso. Tanto no hebraico quanto no grego, não existe no alfabeto, não existe simbologia para numerais. Os numerais são representados por letras do alfabeto. Então, unidades, dezenas, centenas, elas são usadas como números. Então você vai ver aí, entre os numerais, na imagem você acompanha comigo aí. O 1 significa unidade essencial. 2, separação ou testemunho. O 3, a pluralidade unitária que há em Deus. O 4, a criação material. O 5, graça, igreja. O 6, homem, humanidade. O número 7, completude, perfeição. O número 8, nova criação, ressurreição. O número 9, finalidade, perfeição ordinal, é o 10. O 11, desorganização, dispersão. O 12, perfeição governamental, Israel. O 13, pecado, rebelião, apostasia. Então veja só que interessante. Deus deixou na Bíblia uma matemática perfeita, como se fosse uma prova de autenticidade que existe nas Escrituras. É como se houvesse uma marca d'água, como se tivesse uma mensagem embaixo de uma outra mensagem, garantindo a integridade das Escrituras. Então, o número 5 pode ser entendido a partir do significado de outros numerais. Por exemplo, Elohim, nome de Deus no sentido plural. 3. Continua sua manifestação na criação. O 4. Mas precisa redimir o homem pecador. 5. Exemplificando então, o homem é chamado, é redimido e é salvo. Então nessa ordem, nós temos aí uma outra imagem, né? Onde a gente vê o quê? Pai, mais o Filho, mais o Espírito Santo, mais criação, mais redenção, simboliza graça. Se 4 é o número da criação, né, o mundo criado,
e mais um da unidade essencial, que é Deus, então 5 significa força divina aperfeiçoada nessa debilidade humana. É o símbolo da onipotência celestial unida à impotência terrenal. Os que entendem e vivem o propósito de Deus para suas vidas serão coroados. E Daniel é um exemplo disso. Tá? Daniel é um exemplo da força divina aperfeiçoada na debilidade do profeta. Você vê que coroa é exatamente isso. Número 5. 5 coroas diferentes. O número 5 representando a força de Deus suprindo a carência do homem. Você que quer ser uma bênção nas mãos de Deus, não olhe para você, olhe para Deus. Não fique procurando dons, talentos, perfeição em você. Porque Deus trabalha a partir do poder dele unido à nossa insuficiência. Isso é maravilhoso. Paulo também é um exemplo disso, né? Não somente Daniel, mas Paulo. Daniel, capítulo 8, verso 18, veja só como a Bíblia apresenta o profeta. Enquanto eu falava comigo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. É assim. Daniel, conversando com o anjo, ele desfalece, ele não tem poder, ele não tem forças para ficar diante daquela tremenda revelação. E então o anjo vem e fortalece e o coloca de pé. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 30, ele diz: se tenho de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Porque Paulo sabe que é pela fraqueza dele que o poder de Deus vai se manifestar. Deus não busca pessoas fortes, poderosas, inteligentes, capazes, dinâmicas, extraordinárias. Ele procura pessoas fracas, pequenas, insuficientes. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, né? Aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Então isso é muito importante que nós entendermos se a gente quer servir ao Senhor. Aí surge a pergunta: seria correto servir a Deus esperando ser recompensado? Eticamente falando, eu servir a Deus com o olho na minha coroa, isso é correto? Isso é eticamente sábio? É isso que Deus quer de nós? Na Bíblia NVI, a palavra recompensa aparece 52 vezes, ou seja, uma para cada dia da semana do ano. 52 semanas, 52 vezes aparece na palavra recompensa. Isso demonstra que o assunto está na pauta da economia de Deus. Recompensa é alguma coisa importante na mente de Deus. Tá? Se fosse errado, Deus não faria promessa de recompensa para os seus filhos, porque caso fosse assim, Deus estaria induzindo a gente ao erro. Então, Deus não vai nos induzir ao erro, então se Ele promete recompensas, é porque isso é correto. As recompensas são parte integrante da nossa psique, são um fator motivacional importante para a gente trabalhar. 1 Timóteo capítulo 5, verso 18 diz: pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Trabalhou, precisa receber. Serviu a Deus, vai ser coroado. É assim que as coisas caminham no mundo espiritual. Outra coisa, a recompensa prometida, em sua maioria, é concedida lá na eternidade. Muitas recompensas nós já recebemos aqui, mas muitas delas vamos receber na eternidade, né? O que demanda um exercício de fé e confiança em Deus, porque eu estou servindo a Deus aqui, esperando que eu só vou ser recompensado depois que eu partir dessa para a próxima, depois que eu morrer, depois que eu estiver com Jesus na glória. Então, é algo que está dentro do propósito da fé, né? Esperarmos recompensas de Deus em nome de Jesus. 1 Timóteo, também lemos assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E Jesus, o Filho de Deus, guardou, ou melhor, ele esperou a sua recompensa
depois da sua crucificação. Ele sabia que após a crucificação ele seria recompensado. Está em Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, grife aí, vou ler de novo, né? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele troca a dor da cruz pela alegria que lhe estava proposta. Percebe? Havia uma recompensa se ele passasse pela cruz. Essa recompensa era a alegria de ter servido a Deus no nível que ele serviu. Então, Jesus também tinha o olho na sua recompensa. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o livro de Daniel deixa claro, gente, que recompensas podem ser esperadas para os que são fiéis em cumprir o propósito de Deus em sua geração. Se você servir a Deus nesse mundo, cumprindo o chamado que Ele te deu e o propósito que Ele tem revelado para você, você vai sim ser coroado, com certeza. Esse propósito está revelado em seu sentido geral nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. O propósito de Deus para nós está lá na Bíblia. Mas ele é revelado também individualmente pelo Espírito Santo que habita em nós. Cada um de nós, por meio dos dons espirituais, Deus vai revelando. É lógico que na Bíblia existem traços gerais do propósito de Deus, mas o Espírito Santo tem algo específico para você. Por exemplo, o meu chamado foi para vir para Santa Rita do Passa Quatro há muitos anos atrás. Não está na Bíblia, irás para Santa Rita do Passa Quatro no ano de 1987 e para lá retornarás em 1999. Não está na Bíblia isso. Está na Bíblia o que eu tenho que fazer: render-me ao Senhor, me entregar a Jesus, ouvir a voz do Espírito Santo, né? Nunca se esqueça, você que muitas vezes tem dúvidas sobre se os dons são para hoje ou não, lembra do que está lá em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito fala às igrejas, fala nas igrejas e fala para nós, igreja viva do Senhor, nos dias de hoje. Há um propósito específico para você e o Espírito Santo tem prazer em que você o conheça e você viva na sua plenitude. Então, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Nos traços gerais são exercer os dons que Ele te deu para a glória dEle, aproveitar as oportunidades que Ele te dá para glorificar o seu nome santo, representá-lo como súdito do seu reino eterno nessa geração secular, servir essa geração com o amor que você recebe dele, tá? E ser o que Deus decidiu que você seja, apesar das suas e das minhas limitações. Atos capítulo 13, versículo 36, tem um versículo incrustado ali que poucas pessoas percebem. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Davi venceu um leão, um urso e um gigante. Empreendeu batalhas e as venceu. Trouxe de volta a arca do Senhor. Fez coisas extraordinárias. Mas ele também mentiu, adulterou e matou. Foi fraco como eu e você somos. Mas ele se arrependeu profundamente. E o testemunho das Escrituras é que ele cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Não imite o que Davi fez de errado, mas cumpra o propósito de Deus para a sua vida hoje, e você será coroado. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa linda revelação do Teu Espírito. Que a paz do Senhor repouse sobre cada um dos que assistem esse vídeo. Que a Tua bênção esteja agora sendo determinada e que o propósito do Senhor seja a cada dia buscado e revelado, para que nós não percamos mais tempo e servimos a Deus e possamos servi-lo nessa nossa geração, como fez Davi. Obrigado, Deus, pelo profeta Daniel, que não esconde a sua debilidade, a sua insuficiência, a sua humanidade,
mas nos mostra o quanto o poder de Deus valeu na vida dele, da mesma forma que Paulo, e que cada um de nós assim possamos nos espelhar, nos aperfeiçoar por meio da palavra e do Espírito e vivermos aqui tudo que Deus decidiu que nós vivêssemos. Essa é a minha oração. Que o Senhor abençoe a todos que assistem esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe por mais esse momento, um momento precioso juntos. Se você gostou desse vídeo, apreciou esse estudo das recompensas eternas, curta a nossa página no Facebook, tá bom? Se inscreva no canal da Igreja Vida em Cristo, ative o sininho das notificações para que você possa receber mais dos nossos vídeos e ore por nós, para que Deus possa nos usar sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus.